Oi, pessoal. Estamos iniciando agora a nossa terceira e última parte da nossa aula. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a vigilância em saúde do trabalhador, né? Assistam as outras partes para poder a gente não se perder, porque é uma sequência. Bom, a vigilância em saúde do trabalhador, ela tem também princípios que norteiam essas ações, e os princípios são praticamente os princípios do SUS, né? Primeiro, universalidade, né? Atendimento a todas as pessoas, todos, né? São afetos às ações de saúde do trabalhador, sejam eles qualquer daqueles trabalhadores que a gente disse na parte anterior da nossa aula. Então, universalidade, equidade, integralidade, então são princípios que norteiam as ações do SUS, e como saúde do trabalhador está dentro do contexto do SUS, são esses mesmos princípios, né? Integração intra e interinstitucional, então transversalidade das políticas, né, com outras políticas setoriais de habitação, né, de segurança, de econômicas, né? A plurinstitucionalidade, porque na verdade o cenário das ações de saúde do trabalhador é um cenário plurinstitucional, né? Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, extinto agora no novo governo, mas tem um órgão, tem uma parte que cuida dessas questões. Nós temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Previdência Social, que cuida dos benefícios, da saúde cuida da assistência, né, da vigilância. Nós temos os sindicatos, que exercem um papel importante. Temos o Ministério Público, né, do Trabalho. Então, nós temos instituições. Então, a gente vai ver que essas instituições, as ações dessas instituições, elas fazem interface umas com as outras nesse cenário plurinstitucional da questão do trabalho. Outro princípio importante de responsabilidade sanitária, né? Ou seja, cabe não só aos empregadores, mas aos trabalhadores cuidar para que haja uma melhoria das condições de trabalho e saúde, né? E nessa concepção, esses espaços de trabalho são espaços de interesse público, por isso a atuação do SUS também nos ambientes de trabalho, fazendo fiscalizações, fazendo orientações, né? E até mesmo orientando e tomando medidas sanitárias com relação a algumas empresas. As questões que estão direcionadas ao direito, né, do trabalhador, como a comunicação, publicização, a participação social, né, que também são questões importantes dentro do contexto do trabalho, hierarquização e descentralização, então o município como uma instância efetiva de atuação, mas também, né, vinculada aos demais níveis do sistema. Então, o município resolve aquilo que ele consegue resolver na atenção primária, o que não consegue, ele vai buscando os arranjos tecnológicos dentro do sistema para resolver os problemas mais complexos. Um princípio muito importante, o princípio da precaução, né, que está relacionado com a prevenção de possíveis agravos à saúde dos trabalhadores causados pela utilização de processos produtivos, uso de substâncias químicas, equipamentos e máquinas. Então, o princípio da precaução significa agir antes, né, antever, então verificar a possibilidade que aquele processo produtivo pode trazer para a saúde dos trabalhadores. Aqui a gente envolve, por exemplo, a questão do PPRA, né, no reconhecimento dos riscos e implementação das medidas necessárias para suprimir os riscos. Então, o princípio da precaução vem antes, prevenção, né, prevenir agravos à saúde dos trabalhadores. Os riscos ocupacionais são muitos, né? Os riscos ambientais, aí eles são, conforme a gente disse, a NR9, ela cuida de reconhecer esses riscos, identificar os riscos e implementar medidas para suprimir os riscos. Então vamos lá. Nós temos riscos físicos. Os riscos físicos são as formas de energia que podem estar expostas aos trabalhadores. Então pode ser o ruído, né, vibração, umidade, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, infrassom, ultrassom, esses são riscos físicos.
Os riscos químicos são toda sorte de substâncias químicas em todas as suas formas: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, pós, né? Ou mesmo pastas. Então, toda a forma que as substâncias químicas se apresentam. Os riscos biológicos são os fungos, bactérias, bacilos, parasitas, vírus, né, que podem causar doenças nos ambientes de trabalho. Os riscos ergonômicos são aqueles advindos do processo de trabalho, ou seja, não é a gente que tem que se adaptar ao posto de trabalho, é o trabalho que tem que se adaptar às nossas condições psicofisiológicas. Então, adaptar as condições, as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, essas condições, elas envolvem, digamos, peso. Como é que eu faço o levantamento de peso? Como é que eu faço o transporte, a descarga, né, de materiais pesados? O mobiliário, né? Como é que esse mobiliário está disposto, não só o layout, mas também que tipo de mobiliário é esse, altura de cadeira, altura de mesa, né? O posto de trabalho, por exemplo, a altura da tela do computador com relação ao olhar do trabalhador, e questões relacionadas ao conforto, ruído, né? A temperatura, tudo isso está relacionado à questão ergonômica. E também ao próprio processo operacional, como o ritmo, pausas, os trabalhos em turnos. Então, tudo isso está relacionado com riscos ergonômicos. Existem também riscos organizacionais, relacionados à forma como o processo produtivo está disposto, né? As formas de gestão, né? As relações interpessoais, se o trabalhador está capacitado ou não para executar determinada função, ou seja, a própria cultura organizacional da empresa. E nós temos os riscos mecânicos, né? Os riscos de acidentes, que alguns profissionais chamam, que são aqueles riscos relacionados com a forma como o layout está distribuído, né? As situações que devem ser implementadas. Tem uma escada, tem um corrimão que possa segurar, né? Está avisado ali que tem um degrau, né? Tem uma fita que marca aquele degrau. Então são questões mecânicas. As máquinas estão protegidas, tem anteparos que protegem a mão do trabalhador, por exemplo. Então são riscos mecânicos, riscos de acidentes. Bom, e quando a gente fala em acidentes, né, e voltando a olhar para a nossa lei previdenciária, nós temos um seguro, vamos chamar assim, um seguro-saúde, ou seja, a empresa paga um pouco e no meu salário também desconta um pouco para o INSS para que eu fique segurado, né, de uma situação que se eu precisar, se eu me acidentar, não puder trabalhar, ou também quando eu for aposentar, eu possa receber um salário, né, para que eu não fique sem o meu ganho, né? E essa norma, ela se refere a o que eu posso afastar do trabalho e continuar recebendo o meu emprego em decorrência de acidentes do trabalho. Então, mesmo as doenças, tudo isso tem status de acidentes, a gente vai ver agora. Então, o acidente do trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, importante, né? Eu tenho que estar no exercício do trabalho. E a gente vai ver algumas condições que também são consideradas acidentes do trabalho. Então, seja na minha empresa, como empregado doméstico, né? Ou se eu estou trabalhando na roça, né? Se eu sou meieiro, se eu sou proprietário rural. Depois a gente vai ver a questão dos segurados especiais, eles também sofrem acidentes. Né? Eles não têm patrão, mas eles também são segurados do INSS. Então, são acidentes decorrentes das atividades de trabalho que cause a perda temporária da função, ou até mesmo possa levar à morte, né? Tanto a perda da capacidade para o trabalho temporário ou definitiva. Para efeito da legislação previdenciária, a gente considera acidente do trabalho também as doenças. Então, as doenças profissionais, né? Que são aquelas desencadeadas pelo exercício do trabalho em determinada atividade.
ou as doenças do trabalho, aquelas adquiridas e desencadeadas em função de condições especiais que o trabalho se realize, elas também são consideradas acidentes para efeito de benefício, né? Então eu recebo um benefício por acidente, né? Por isso chama benefício acidentário, em decorrência de uma condição, seja ela doença ou seja um acidente do trabalho. Agora, a nossa lei também fala assim, não são considerados doenças do trabalho, as doenças degenerativas. Então, doenças crônico-degenerativas não são consideradas do ponto de vista da nossa legislação previdenciária como acidente do trabalho. Algumas doenças inerentes a grupo etário, então à medida que a gente evolui na idade, a gente vai tendo comorbidades que podem estar relacionadas a essa nossa evolução na idade. Então essas condições também não são consideradas relacionadas ao trabalho. Agora, importante, eu também posso me afastar, né, pelo INSS para receber um benefício, né, que não esteja relacionado ao trabalho. Por exemplo, eu estava jogando futebol no final de semana, machuquei, quebrei a perna, né, e eu sou contribuinte, então também vou estar recebendo esse benefício. Mas é diferente o status. Relacionados, nós temos algumas diferenças com relação a essa questão, né? Exemplo, se é acidente do trabalho, o trabalhador, e eu vou ficar afastado um tempão, o empregador ele tem que continuar depositando meu fundo de garantia, né? E se foi um acidente do trabalho que eu vou ter que ficar afastado por um tempo, depois eu tenho uma estabilidade no emprego de 12 meses. Não é o que acontece, por exemplo, com os acidentes de qualquer natureza. Então, por isso, diferente essa questão de lidar com acidente relacionado ao trabalho, com a doença do trabalho e com os acidentes por outras naturezas. Outra coisa que também não é considerada acidente do trabalho é aquela que não produz a incapacidade laborativa. Isso é uma questão bastante complexa, né? Que demanda análise por profissionais especializados, e as doenças endêmicas adquiridas por segurado habitante de uma região onde ela se desenvolva. Se é uma região endêmica em dengue, por exemplo, ou outra doença, né? Se eu adquiro a doença no exercício do trabalho naquele local, pode não estar relacionada à minha atividade de trabalho, né? Por isso, nos casos excepcionais relacionados a essas condições, né, doença degenerativa, inerente ao grupo etário, que não produz a capacidade ou doença endêmica, é necessário que a gente comprove a previdência social que estava relacionada ao trabalho para a gente receber o benefício relacionado, né, a acidente do trabalho. Também equiparam-se a acidente do trabalho aqueles que, embora não tenha sido a causa única, ele tenha contribuído para o dano ou para a morte do segurado, né? E os acidentes sofridos pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência de uma agressão no trabalho. Então, agressão no trabalho é acidente do trabalho, né? Uma ofensa física, mesmo para o terceiro, que não é um outro trabalhador da empresa, mas você estava no exercício do trabalho, né? É considerado acidente de trabalho. Imprudência, negligência ou imperícia de uma outra pessoa que cause um dano em você também é acidente do trabalho. Um ato de pessoa privada do uso da razão, uma pessoa, né, uma agressão, né, ou uma situação que leve a um dano. Desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos decorrentes de força maior, né, diante da situação, né, não foi causado pelo seu exercício do trabalho, mas você estava lá trabalhando quando aquilo aconteceu. Doença proveniente de contaminação acidental do empregado durante o exercício da atividade, ou algum acidente sofrido na execução de ordem ou serviço, né, sob a autoridade da empresa. Então a empresa me pediu que eu vá em tal lugar realizar tal situação. Sofri um acidente, não estou na empresa, mas estou a mando da empresa, então é acidente do trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Exemplo, vou citar um exemplo aqui do profissional de saúde. Final de semana, cai a luz, né, a energia, e a pessoa pensa, meu Deus, as vacinas.
aí vai lá para condicionar as vacinas em caixas térmicas para evitar. Na volta, ela cai da escada e quebra a perna. Então, prestação espontânea de qualquer serviço para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, não era meu trabalho, não estava trabalhando naquele horário, mas fui lá em prol de defender alguma questão, né, relacionada para não ter prejuízo. Então, tive um acidente, é considerado acidente de trabalho. Numa viagem, né, vou fazer um curso, digamos até uma partida de futebol, eu estou representando a minha empresa formalmente, no final de semana o time da empresa vai jogar e eu quebro a perna. Então é acidente do trabalho também, mesmo não estava trabalhando, era final de semana, mas eu estava em nome da empresa, a serviço da empresa. Aqui tem uma questão que caiu agora recente, então a que a gente chamava de acidente de trajeto. Então, no percurso da residência para o local do trabalho, ou dessa para qualquer... indo para a empresa trabalhar ou voltando da empresa para casa. Isso, nós temos uma medida provisória que suprimiu isso agora em dezembro. Não sabemos se isso vai continuar no texto, né? Mas por enquanto isso está suspenso. Então não existe, não é considerado acidente do trabalho os acidentes de trajeto. A partir de julho, né? Desculpem, a partir agora de dezembro, com a publicação dessa medida provisória, então os acidentes de trajeto não são mais acidentes do trabalho. Bom, todo acidente do trabalho ele deve ser comunicado ao INSS, independente se machucou ou não. Foi um arranhão, foi atendido, precisou dar ponto, nem precisou afastar do serviço. Todo acidente do trabalho deve ser notificado através da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. O que é essa CAT? Essa CAT é um documento emitido preferencialmente pela empresa, mas se a empresa não emite, o próprio acidentado pode formalizar o documento, os dependentes, caso houve uma morte ou essa pessoa esteja incapacitada, ou procurar o sindicato para emitir a CAT, né? Ou até mesmo o médico ou qualquer autoridade pública pode determinar a emissão dessa CAT. Essa CAT ela é um meio, está no meio magnético, né? A gente vai entrar no site do INSS, a gente vai registrar direitinho, vai abrir essa CAT e vai identificar o acidente, como aconteceu, tem várias informações. Uma parte das informações é médica. Então, raramente o trabalhador vai chegar com essa CAT já prontinha, impressa, lá no hospital, ou no local, ou na atenção básica, para a gente poder preencher aquela parte médica, né, do atendimento do trabalhador. Então, sempre que tiver um acidente do trabalho, emitam um atestado médico com todas as informações. O trabalhador foi, né, relatando, a gente não sabe se foi acidente, então relatando haver sido vítima de acidente do trabalho, né, apresentando tais e tais situações, se de tal, foi feito isso, né, então registrar direitinho. Liberando esse atestado médico, ele pode ser apensado nesse documento, ele substitui aquelas informações que a gente teria que escrever no documento da CAT. Porque você imagina, a gente atende, o trabalhador vai na empresa, aí não emite, vai no sindicato, aí daí uma semana atrás o documento para a gente preencher, aí não é meu plantão mais, ele tem que esperar outro plantão meu para preencher aquele documento. Então é uma situação desagradável. Então, emitam um atestado, né, que ele substitui os campos médicos que devem ser preenchidos na CAT. Então, importante da CAT, todo acidente do trabalho tem que ser notificado, seja ele grave com afastamento do trabalho ou não. Existe um prazo ideal, né? É o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. No caso de morte, tem que ser comunicado imediatamente à autoridade competente. Então, as empresas que atrasam a emissão das CATs, elas podem ser multadas. Quando a empresa não emite, o trabalhador pode emitir, ou seus dependentes, né, ou a autoridade sindical, ou alguma autoridade, ou o próprio médico que atendeu o paciente. Cabe ressaltar, né, que essa CAT ela é muito importante, porque além de ser estatística, né, se a gente não notifica, a gente não sabe o que está acontecendo, ou onde, ou quantos acidentes estão acontecendo. Né? Então, não apenas do ponto de vista previdenciário, mas estatístico e epidemiológico também. Né? Lembrando que a parte previdenciária ele vai
se é um acidente do trabalho com CAT, vai gerar um auxílio acidente com esse foco do trabalho e vai dar estabilidade no emprego para o trabalhador por 12 meses depois que ele volte a trabalhar. Então a empresa não pode demitir ele durante um ano depois dele ter sofrido acidente do trabalho naquela empresa. Então são situações importantes. Bom, outra coisa fala a respeito da notificação compulsória, obrigatória, né? A respeito de doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador. A gente sabe que a gente tem uma portaria, né, que é a portaria 204, ela é de fevereiro de 2016, que define uma lista de doenças que são de notificação compulsória. Algumas delas estão relacionadas à saúde do trabalhador. E é importante que a notificação compulsória ela é obrigatória para nós médicos e os demais profissionais de saúde, inclusive os responsáveis, né, os gestores dos serviços públicos e privados de saúde. Então, é importante a gente notificar essas doenças que são de notificação compulsória, obrigatória em saúde do trabalhador. Né? A não notificação, conforme a gente já discutiu antes, ela é uma infração sanitária, ela é uma infração ética e também uma infração penal. A pessoa que não notifica as doenças de notificação compulsória está sujeita a sanções penais também. E as doenças e agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador de notificação compulsória, quando a gente junta a portaria 204 mais a portaria 205, que fala das unidades sentinela. O que são de unidades sentinela? São aquelas unidades mais preparadas, né, para receber determinadas questões e que ali a gente vai acabar encontrando aquelas doenças e agravos. Exemplo, Cachoeiro do Itapemirim, quem trabalha com atendimento a trauma é a Santa Casa Misericórdia. Então, os acidentes que cursam com traumas, certamente eu vou estar encontrando lá. Né? Então, é uma unidade que a gente considera sentinela, né? O Centro de Referência é uma unidade Centro de Referência do Trabalhador, né? O CEREST, são unidades sentinelas importantes. Às vezes um Instituto Médico Legal, que é para onde vão, né, os corpos para serem periciados. Então, lá também é uma unidade sentinela importante. Então, na evidência de situações relacionadas à saúde do trabalhador, é obrigatório a notificação. Até mesmo na atenção primária, pode ser sentinela. Às vezes a gente está com LERDORT, né? Às vezes é uma intoxicação por agrotóxicos, que fatalmente bate lá na porta da atenção primária. E na evidência, né, na comprovação desses fatos, a gente tem que fazer a notificação. Então, quais doenças, agravos e eventos são de notificação compulsória? E aqui a gente tem uma diferença. Tem situações que são de notificação imediata, ou seja, tem que acontecer em 24 horas, e tem notificação que pode aguardar a semana epidemiológica. Né? O nosso ano ele é dividido todo em semanas epidemiológicas, então algumas situações eu posso notificar dentro daquela semana. Todo mundo tem que fazer notificação, privado ou público. É no consultório do doutor, né? Que atende particular, é no hospital, né? Na clínica. Então, em todo local, isso vale para as instituições públicas, privadas e para todos os profissionais. Bom, então, juntando a portaria 204 e 205, que são as portarias que falam a respeito de notificação compulsória, nós temos os acidentes de trabalho graves. O que são acidentes de trabalho grave? São aqueles acidentes que ocorrem com morte, acidentes que ocorrem com crianças e adolescentes, ou seja, até 18 anos, independente se foi muito grave ou não. Qualquer acidente com menor de 18 anos é considerado acidente grave, de notificação imediata. Todos os acidentes graves devem ser notificados em até 24 horas. São de notificação imediata. Então, acidente que cursa com morte, menores de 18 anos, e aqueles acidentes que cursam com mais gravidade, que teve que fazer internação, que teve uma fratura, que houve uma queimadura mais grave, né, que houve um comprometimento maior da função. Esses são considerados acidentes graves. São de notificação imediata em até 24 horas. Os acidentes por animais peçonhentos relacionados ao trabalho, cobras, escorpiões, aranhas, lacraias, né, em geral mais na zona rural, eles também são de notificação imediata em até 24 horas. Então, acidentes graves,
Acidentes por animais peçonhentos são de notificação imediata. Acidente por exposição a material biológico de risco. A enfermeira que estava lavando o equipamento e espetou o dedo, na agulha. O médico, durante fazer um procedimento, cortou a luva ali com uma lâminazinha e atingiu o dedo. Então, os acidentes com material biológico de risco, eles são de notificação semanal, em até 7 dias. As intoxicações exógenas, relacionadas ao trabalho, por substâncias químicas, agrotóxicos e outros, também são de notificação semanal, dentro da semana epidemiológica, até 7 dias. E as doenças e os outros agravos também são dentro da semana. Então, dermatose ocupacional, lesões por esforços repetitivos, as pneumoconioses, um exemplo é a silicose, a perda auditiva induzida pelo ruído, os transtornos mentais relacionados ao trabalho e o câncer relacionado ao trabalho, todos eles também são situações que devem ser notificadas obrigatoriamente, mas dentro da semana epidemiológica. Então, em 24 horas, só os acidentes graves e os acidentes por animais peçonhentos relacionados ao trabalho. Bom, a gente vai parar também agora com essa parte e nós vamos ter que produzir ainda mais um pequeno vídeo para terminar a nossa videoaula, ok? Até daqui a pouco.